Olá, espero que todos estejam bem. Neste vídeo, nós vamos falar sobre envio de atividades no Moodle. O Moodle permite ao professor disponibilizar uma série de recursos e atividades, como, por exemplo, arquivos, questionários, entrega de tarefas, wiki, dentre outras possibilidades. Neste vídeo, nós vamos falar alguns exemplos de atividades que podem ser solicitadas para vocês via Moodle. Só relembrando aqui que podem aparecer diversos recursos ao longo do semestre de vocês. A gente vai ver apenas 3. Vamos falar da atividade lição, questionário e entrega de algum arquivo. Nesse primeiro exemplo, é um exemplo de uma atividade que é um questionário. Então, esse questionário, ele tem esse loginho aqui de uma folha de papel e um check vermelhinho em cima. Vou clicar nele para eu responder essa atividade. Quando eu clico numa atividade do tipo questionário, vai aparecer algumas informações para mim. Uma atividade no Moodle, ela em geral tem um prazo, e aí se você perde o prazo de entrega, você não consegue submeter a atividade em um outro momento. Então é muito importante que vocês fiquem atentos aos prazos. E os questionários, eles podem ter também tentativas permitidas. Então, se não aparece nenhuma informação, você pode tentar responder o questionário diversas vezes. Nesse caso aqui, nesse exemplo, esse questionário pode ser respondido 2 vezes. E aí, no final, vai ser considerado a maior nota que eu tirei. E você tem também exemplos, você pode também se deparar com questionários que têm um limite de tempo para você responder. Então, por exemplo, algumas atividades, a partir do momento que você começa a responder, você tem 1 hora para finalizar. Então, tem essas configurações que vocês podem encontrar aqui. Eu vou mostrar para vocês como responder o questionário. Então, para responder o questionário, eu vou clicar aqui em tentar responder o questionário agora, e aí eu vou ser direcionado para a questão. Aqui do lado tem o número da questão e quantos pontos ela vale. Nesse caso aqui, é uma questão que vale 4 pontos. Essa é uma questão de múltipla escolha, que diz o seguinte: assinale a alternativa que contém apenas máquinas que antecedem, ou seja, que vieram antes do computador. E aí eu vou olhar aqui as palavras e vou escolher qual é a alternativa que eu acho que é a correta. Então, vou escolher essa primeira alternativa, que é a alternativa A, que eu acredito que é a resposta certa. Para isso, eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vou escolher próxima página, onde eu vou encontrar a próxima questão. Aqui ele fala: escreva com suas palavras o que você acha que é um software. Nessa caixinha de texto aqui embaixo, eu vou escrever uma resposta. Então, eu vou colocar uma resposta qualquer nesse exemplo. Depois de responder uma questão, quando eu não finalizei a minha tentativa, eu posso voltar para uma questão anterior, por exemplo, clicando aqui em página anterior. E aí eu poderia eventualmente mudar aqui a minha resposta. Esse é um exemplo de questão que eu devo completar a frase abaixo com as palavras que faltam. Para isso, eu vou clicar aqui na caixinha e escolher a palavra que mais se adequa à minha frase. A minha frase é: o alguma coisa é a ferramenta que utilizamos para disponibilizar alguma palavra, da aula para os alunos. Então, eu vou clicar aqui e vou escolher, por exemplo, o Moodle é a ferramenta que utilizamos para disponibilizar os materiais da aula para os alunos. Agora que eu terminei o meu questionário, eu tenho a opção de voltar para as questões anteriores e fazer alguma mudança necessária, ou posso finalizar a minha tentativa. Eu vou escolher a opção finalizar tentativa. Quando eu finalizo a minha tentativa, eu posso enviar o meu questionário e terminar. Uma vez que eu envio o meu questionário, eu não posso mais alterar as respostas desta tentativa. Então, envie um questionário quando vocês têm certeza que tudo está correto. Neste caso, eu vou enviar tudo e terminar. Dependendo de como o professor configura a entrega da atividade, depois que enviar o questionário, vocês têm a resposta correta aqui já, ou alguns formatos de questionário, você não vai ter a resposta correta imediatamente, apenas depois de um tempo. Neste caso aqui, o meu questionário já mostra as questões que eu acertei. Eu posso olhar aqui no canto, o que está em verde com esse símbolo de check são as questões que eu acertei. Caso eu tivesse errado, provavelmente apareceria aqui em vermelho com um xizinho
a questão que eu errei. E aí eu posso acessar elas clicando aqui. Quando o questionário possui uma questão que é um texto que você precisa escrever e enviar, você não vai ter de imediato a informação de se essa resposta está correta ou incorreta, porque o professor ainda precisa avaliar a sua resposta. Um outro exemplo de atividade que você pode precisar enviar no Moodle é uma atividade onde você precisa enviar algum arquivo que está salvo na sua máquina, no seu computador ou no seu celular. Esse tipo de tarefa tem esse símbolozinho aqui de uma mão enviando uma folhinha. Para enviar a atividade, você vai clicar nela e aqui nessa página vai aparecer algumas informações básicas sobre a atividade, por exemplo, a especificação dela, ou ainda pode ter algum arquivo aqui que você vai clicar e vai ler o que está no arquivo com a especificação da atividade. E você vai ter também um status do seu envio. Aqui você vai poder conferir qual é a data final da entrega, quanto tempo falta e a última modificação que você submeteu do arquivo. Neste caso, não tem nenhuma informação aqui, porque ainda não foi submetido nenhuma tarefa. Para enviar um arquivo com a sua tarefa, você vai clicar nesse botãozinho de adicionar tarefa. Você precisa declarar que essa atividade é um trabalho próprio, e aí você pode pegar um arquivo e arrastar aqui para essa região da tela, ou então você vai clicar nesse primeiro botão, e aí você vai escolher o arquivo que você quer anexar e enviar no Moodle. Para isso, você coloca aqui a opção enviar arquivo e clica nesse botãozinho para selecionar o arquivo da sua máquina. Quando abrir essa janela, você procura o arquivo que você deseja enviar. Por exemplo, vou enviar esse arquivo aqui, selecionei ele, vou abrir e ele está carregado aqui. Não vou fazer nenhuma alteração aqui e vou clicar no botãozinho enviar este arquivo. Meu arquivo está carregado dentro do Moodle e agora, para eu submeter a tarefa para que o professor possa ver, basta eu clicar no botão salvar mudanças. Quando eu volto para a tela da atividade, agora eu tenho aqui o status de envio enviado para avaliação e aqui embaixo eu tenho o arquivo que eu enviei. Eu ainda posso remover este envio, ou seja, remover o arquivo que eu enviei ou editar o envio, atualizar o arquivo que eu enviei. Outra atividade que vocês podem encontrar no Moodle é uma atividade do tipo lição. Lição é um tipo de atividade que pode possuir uma ou mais páginas. Em cada página, o estudante deve ler os textos que são propostos ou observar as figuras, entre outros recursos possíveis. E ao longo da navegação entre as páginas da lição, podem aparecer questões que o estudante deve responder. Para responder uma lição, você deve clicar na lição. Neste exemplo aqui, a minha lição tem 2 páginas. Na primeira página, eu tenho um texto e uma figura, e eu sempre devo navegar entre as páginas da lição usando o botão de próximo. Caso eu tente acessar a página de conteúdo seguinte usando o menu de navegação, eu terei acesso ao conteúdo da página seguinte, mas eu não conseguirei acessar as questões da minha página. Após realizar a leitura do material apresentado na página, eu vou clicar em próximo e vou ser apresentado ao primeiro exercício da minha lição. Vou responder o exercício e clicar em enviar. Depois de fazer o primeiro exercício, eu sou redirecionado para a próxima página, onde eu vou ler o texto da minha lição e clicar em próximo. Mais uma questão é apresentada na tela, eu vou então responder essa questão e enviar a minha resposta. Após responder todos os exercícios da minha lição, eu vou receber a mensagem "Você chegou ao fim desta lição", e dependendo como o professor configurou a lição, você já pode saber a nota que você tirou.